Oi pessoal, eu sou Camila de Borba e hoje eu vim apresentar um breve resumo sobre os movimentos literários no Brasil. O primeiro movimento literário de que a gente vai falar vai ser a primeira geração do Romantismo, que iniciou-se na década de 1840. O contexto que antecede o nascimento desse movimento foi a independência do Brasil. A partir dele, os brasileiros iniciaram um processo de construção de identidade nacional, e a arte foi uma grande aliada nesse processo. Entre as características desse movimento literário, é possível a gente encontrar uma forte presença do anticolonialismo e o antilusitanismo, a fim de desconstruir a estética portuguesa que existia no nosso país. Em suma, nos textos da primeira geração do romantismo, é possível a gente encontrar uma forte presença do nacionalismo, da religiosidade e do indianismo. Os dois principais autores que destacamos dentro desse movimento literário é Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães. O próximo movimento literário que vamos abordar é a segunda geração do romantismo. Eles também eram conhecidos como ultrarromânticos ou a geração do mal do século. A expressão mal do século é utilizada como um tópico literário para abordar a crise da crença de valores. As obras ultrarromânticas eram caracterizadas por abordarem temas como o amor, o devaneio, o tédio e o medo. Dentro dessa geração literária, destacamos dois principais autores, sendo eles Álvares de Azevedo e Casemiro de Abreu. Em seguida, abordamos a terceira geração do romantismo no Brasil. Enquanto a primeira geração voltava-se a um olhar mais indígena a fim de construir uma identidade nacional, nessa geração a gente vê esse apelo voltado aos povos negros do Brasil. Enquanto as outras duas gerações literárias abordadas até agora tinham como característica o ultrarromantismo e uma visão exagerada sobre a beleza da vida, essa geração nega o amor platônico e traz à tona temas sociais e pautas abolicionistas. Destacam-se dentro desse movimento os autores Castro Alves e Joaquim de Souza Andrade. Fugindo da estética romântica dos três últimos movimentos, agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre o realismo. O contexto histórico em que esse movimento literário se encontra é onde a burguesia crescia cada vez mais dentro do país. Com o tempo, o proletariado foi construindo uma consciência de classe maior. Com isso, começou o surgimento de pequenos grupos socialistas, e, em paralelo, um movimento artístico, que tinha como intenção desconstruir o sentimentalismo e voltar-se às ações do cotidiano. Dentro das características que encontramos no realismo estão uma descrição minuciosa sobre as coisas e um olhar atento ao cotidiano do homem. Os dois autores que destacamos dentro do realismo é Machado de Assis e Raul Pompeia. Em seguida, a gente aborda o naturalismo dentro do Brasil. O naturalismo não se distanciava muito do realismo, tanto que ambos aconteceram ao mesmo tempo dentro do nosso país. Dentro do contexto histórico em que ele se encontra, aconteciam diversas revoluções no Brasil, como a abolição da escravatura e a proclamação da República. As principais características literárias desse movimento eram a impessoalidade, a abordagem de problemas humanos e sociais, a linguagem coloquial e o objetivismo. Os autores que destacamos dentro desse movimento são Aloysio de Azevedo e Adolfo Caminha. Em seguida, nós abordamos o parnasianismo. No contexto histórico em que esse movimento se encontra, destacamos o grande crescimento da indústria cafeeira dentro do Brasil. Diante desse cenário, os cafeicultores tornaram-se os principais consumidores de arte no Brasil. E com isso, o movimento parnasianista, caracterizado por perfeccionismo, era ideal para essas pessoas. Conforme eu já disse, esse movimento tinha como característica um perfeccionismo muito forte. Além disso, era muito fácil a gente perceber uma linguagem perfeitamente formal e que relembrava os modelos clássicos de literatura. Destacamos dentro desse movimento os autores Alberto de Oliveira e Olavo Bilac. Por último, mas não menos importante, a gente vai abordar o simbolismo. Esse foi um movimento artístico que abrangeu diversas áreas da arte, como a leitura, a pintura, o teatro e a música. É possível a gente afirmar que o simbolismo possui uma descendência do realismo, visto que ambos têm um olhar voltado para a religiosidade e para o incompreensível. Algumas características do simbolismo são os aspectos místicos, espirituais, intuitivos e transcendentais. Além disso, durante a leitura é fácil a gente perceber como ocorre uma fuga da realidade através de uma linguagem imprecisa, vaga e muito expressiva.
Os principais autores que a gente destaca dentro do simbolismo no Brasil são Afonso Guimarães e Cruz de Souza. Bom, pessoal, era isso. Muito obrigada e tchau!